Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Nós hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023 com a temática central Relacionamentos em Família, a base relacional estruturada na Palavra de Deus. Então hoje nós vamos pensar nessa esfera do ciúme, esse mal que prejudica a família. E pedimos a você que está nos assistindo, você que já é inscrito em nosso canal do YouTube, convide mais alguém, divulgue essa programação, nos ajude a alcançar o máximo de pessoas, pois o nosso objetivo é levar um pouco mais de conhecimento a você, professor, você que vai preparar a sua aula nesse próximo domingo, a você aluno, a você superintendente, a você que ama a Palavra de Deus e tem paixão em estar debruçado em cima da Bíblia. Então esse programa é feito para você com todo zelo, temor de Deus, amor a Deus, debaixo de oração para que chegue a melhor programação até você. Lição de número 3, hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui para comentar essa lição a presença de um casal ilustre, São pastores, estão pastores ali na Assembleia de Deus do Roça Velha, Pastor Sérgio Guimarães, a paz do Senhor, Pastor Sérgio. Pode ser, Pastor Valci. É um prazer nós estarmos aqui participando desse momento com esse aluno dominical. Amém, Pastor Sérgio, também Maqueila, Paz do Senhor, Maqueila. Paz do Senhor, Pastor Valcir, agradeço a Deus, Pastor Ival, Pastora Cida, Pastor Valcir, por este convite. E é muito bom sempre que podemos estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Graças a Deus por isso, nós ficamos muito felizes em ter esse casal, é um assunto muito interessante, intrigante de certa forma, porém ele é pertinente e atual, Nós precisamos de falar sobre esse assunto no seio da família. Iniciamos então pensando, e eu quero só antes disso lembrar que a aula passada foi muito proveitosa, nós estudamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos, pensando na vida de Isaac, quando Isaac amava mais a Esaú e a sua esposa Rebeca amava mais a Jacó e assim por diante, mas hoje nós vamos olhar aí que no contexto do ciúme ainda a predileção do pai por um dos filhos, Mas eu quero pedir ao pastor Sérgio para fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo nos diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Muito bem, irmã Keila fazendo a leitura da verdade prática. A verdade prática nos diz, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Ok. Os objetivos da nossa lição, que são 3, o primeiro é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E o terceiro, compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículos 1 ao 4, versículos 11, versículos 18, versículos 23, versículos 24 e versículos 28. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente.
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Após a leitura bíblica, então nós já vamos propriamente para o comentário da lição de hoje. Lembrando que nós vamos fazer a tratativa ciúme. Essa lição de hoje é a terceira lição, um mal que prejudica a família, né? Pensando nessa temática, pastor Sérgio, irmã Keila, antes, porém, lembrando que a irmã Keila é a coordenadora do nosso polo educacional da FACETEM, nosso superior em teologia aqui em São José dos Pinhais. Pensando nessa temática central, a palavra-chave é ciúme. Pastor Sérgio, tem um limite para o ciúme, pastor? Ele tem uma linha tênue ali, né? Ele tem ciúme todos têm, né? Vamos ser aqui, né? Todos temos ciúmes, a lição vai tratar disso, mas há um limitador, né? Há um limitador. Ele não pode ser exagerado a ponto de você querer ter o controle da outra pessoa ou da situação. Quando ultrapassa isso, e aí você começa a tentar ter o controle da pessoa ou da situação, esse ciúme ele passa a ser um ciúme já maligno. Então, quando esse fato acontece. Exatamente. Então ele tem um limitador mesmo, tem um limitador. né? Irmã Keila? Tem o ciúme natural. Quem ama tem o ciúme, mas é aquele ciúme de cuidado, né? De estar sempre cuidando do outro. E aí tem o ciúme patológico, que é esse, quando você atravessa aquela fronteira do seu limite, que você quer dominar a outra pessoa, aí ele já passa a ser patológico. E aí é prejudicial, né? Prejudicial, aí, com certeza. Porque aí aí você quer controlar a vida do outro, né? Aí nós entra um sério problema. A nossa lição no plano de aula é interessante, a você que vai preparar a sua aula, dar uma observada nesse conteúdo do plano de aula, porque lá vai dizer assim, o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções, às vezes por alguém da família, por amigos, né, por algum bem, né, tá aí, que a gente às vezes pode considerar precioso. Tem pessoas que têm ciúme por cargos no trabalho, cargos eclesiásticos, né? Tanto no ambiente profissional como no ambiente religioso, existe essa ciumeira, né? Mas hoje até é trazido isso aqui no plano de aula. O propósito é de refletir a respeito das consequências, independente de todas essas situações colocadas aqui, o propósito hoje é a gente pensar nas consequências do ciúme dentro da família. Sim. Nós vamos fazer a tratativa hoje pensando em Jacó. E Jacó, ele teve o exemplo da sua paternidade, né? Eu já citei de início, nós reforçamos aqui. E ele seguiu o mesmo exemplo, né? Só que no caso do pai dele, Isaac, só tinha Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Agora aqui já são 12 irmãos, né? Então é José e mais 11, né? Mas a predileção, ela foi fundamental para acontecer situações. É claro, há um plano, um contexto, nós não vamos detalhar esse contexto histórico de um propósito de José estar no Egito e ser governador, não é essa a ideia é trabalhar a questão do ciúme, mas a gente vai trabalhar essa consequência maléfica desse ciúme na família, que pode levar a situações catastróficas, como diz a lição, né? E eu deixo para você refletir durante os comentários, durante o discorrer dessa lição, a pergunta: você é ciumento? Você costuma sentir ciúmes de alguém ou por alguma coisa? Você já se sentiu alvo de alguém ciumento? Qual foi a reação? Para te refletindo, pensando sobre isso, né? Como diz a pedagogia, fazer uma brainstorm, uma tempestade de ideias, né? Pensar bastante. Mas lembrando sempre que a gente já começa delineando. 1 Coríntios 13:4, na Nova Almeida atualizada, vai dizer que o amor não arde em ciúmes. Sim. Então a gente já vai pensando por aí, né? Então, pensando na lição num todo, ciúmes, um mal que prejudica a família,
O primeiro ponto da lição, a falha no tratamento dos filhos. Já começa dizendo ali que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, conforme Gênesis 37:3, que foi feita a leitura, pastor Sérgio Manqueira. Olha só. Então, já começa dizendo essa preferência. Jacó amava mais, tinha 12 filhos. José era o preferido de Jacó. Então, nós estudamos isso nesse problema, na lição 2, essa problemática, e agora nós vamos pensar nessa situação hoje do ciúme. E eu pergunto ao pastor Sérgio, no ponto 1, subponto 2, vai ter um ponto assim, o ciúme em meio à preferência. Quer dizer, a preferência de Jacó gerou ciúme. E as consequências, pastor? Antes das consequências, eu gostaria de falar um pouquinho aqui das razões que isso aconteceu, né? Primeiro é porque ele amava. José era o preferido entre todos os irmãos. E sempre os pais, eles conseguem perceber diferença na personalidade e temperamento de cada filho. É o que Jacó estava observando em José. Ele via um temperamento em José, uma personalidade diferente dos outros irmãos. É possível também que ele percebesse na vida de José algo especial que não tinha também na vida dos outros irmãos. E como já foi falado, infelizmente ele vai repetir a mesma história que já havia acontecido com ele e o seu irmão Esaú, né? E o fato dele favorecer lá o José, isto vai afastar José da convivência deles por muito tempo, porque José, pelos seus irmãos, os seus irmãos sabem que José não morreu, mas eles falam para o seu pai que ele morreu. Então, para os seus irmãos, eles tinham essa consciência pesada porque algo que eles mentiram trouxe consequência para a família como um todo, principalmente para o seu pai, né? Porque é o que ele mais amava, e o seu pai agora fica entristecido por esse fato que o filho que ele mais amava, agora ele tinha perdido. E na história que tinha sido relatada para ele perdeu para sempre. José morreu e não vai aparecer mais. Então, a consequência disso para a família como um todo, durante todo esse período, até que eles tenham um reencontro com José, nós podemos entender que essa família praticamente foi destruída, né, nos seus relacionamentos, porque creio que os irmãos falavam entre si, vamos contar a verdade para o pai? Não vamos contar? Vamos deixar que isso aconteça? Então, isso foi perdurando por anos, e até que depois José aparece na história outra vez. Mas isso houve um esfacelamento do relacionamento da família como um todo. Pastor Sérgio, nesse ponto, o versículo 4 é uma tratativa da questão da túnica também, né? Tinha um propósito também a túnica, todos tinham túnica, né? Todos tinham túnica. Mas essa de José, ela era diferenciada, né? Porque a túnica usual que eles tinham era uma túnica feita de linho, e essa túnica era a túnica que todas as pessoas utilizavam, né? Mas José tem uma túnica diferenciada. Essa túnica que José estava utilizando, lá em 2 Samuel, capítulo 18, capítulo 13, versículo 18, nós vamos encontrar, inclusive, uma descrição disso, que Tamar, né, trazia uma túnica talar de mangas comprida, porque era assim que se vestia as donzelas, filha do rei. Então, aquela túnica que José trazia, aquela túnica especial, era uma de manga longa, comprida, era uma túnica que era para se destacar alguma pessoa que tivesse uma posição de importância. Então, os seus irmãos entendiam que quando José ganhou essa túnica, o seu pai estava dando para ele uma posição de importância para José sobre os seus irmãos. Embora que isso, a gente entende pelo texto bíblico que, quem sabe, era algo que Deus estava orientando Jacó nesse sentido, que José realmente haveria de ter essa posição de importância. Mas, quem sabe, não fosse o momento, né, disso ser revelado
maneira. Então essa túnica traz aí diversos problemas, né? Ainda em relação à predileção de Jacó por José, você tem que considerar que José era o primeiro filho da mulher amada, de Raquel. Então isso também vai pesar bastante na questão de Jacó ter esse cuidado. Ele protegia José, porque para ele não era Rúben o primogênito, mas José, porque era filho de Raquel, a mulher a quem ele amou de verdade. Então, trazendo isso, ele como pai, né? É claro que ele depois ele viu o quanto ele sofreu para consertar a situação com Esaú, mas parece que esse amor por Raquel veio também para José. Né? Esse amor que ele tinha por Raquel, ele traz para José, porque Benjamim já existia, mas só que para ele o primogênito era José. Né? É muito interessante esse comentário, e dentro dessa linha que vocês estão comentando, e a gente sempre está aplicando, né? Isaac orou 20 anos para que Rebeca, ele não cometeu o erro de seu pai, né? E por 20 anos ele orou para que sua esposa engravidasse. E Jacó, ele trabalhou 14 anos, né? Que ele trabalhou 7, Labão, né, o enganou, mas era um costume, né? E ele trabalhou mais 7, ou seja, ele trabalhou 14 anos porque ele muito amava a Raquel. Então, trazendo esse comentário desse zelo, né, primário aí de você, marido que está nos assistindo, olha a responsabilidade sua em relação ao zelo e o amor pela sua esposa e sua família. Né? A gente nós temos exemplos negativos que nós estamos tratando aqui que são ruins, porém nós temos que pensar no positivo também, nesse lado bom, né? Nesse lado que é importante e está caindo em desuso. Pensando na túnica ainda, pastor Sérgio. Queria acrescentar essa questão de José, que José era o filho da velhice, né? Diz. Ele era o filho da velhice, porque tanto Lia como as outras concubinas dão filho e a Raquel não engravida, né? E Champlin diz que quando José nasce, Jacó já está com 91 anos. Então ele já está numa idade bem avançada e aí isso reforça ainda mais o amor que ele vai ter por esse filho. É tanto claro isso que está lá no versículo 3, né, do 37. Ora, Israel, que é Jacó, né, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice. Né? Fica bem incisivo. Então, 91 anos. 91 anos, segundo Champlin. Olha aí, então, uma idade avançada, realmente. Sim. Então, a gente vai delineando esse caminho, pensando nessa túnica, porque a túnica usual era de uma cor só, e a túnica que Jacó dá a José é uma túnica colorida, né? Sim. Aí, irmã Keila, eu dirijo a pergunta a você agora, nesse mesmo, no subponto 3 do ponto 1, que a inveja, a situação comentada anteriormente desse ciúme, faz com que os seus irmãos e o próprio pai, né, não enxerguem os propósitos de Deus, né? Porque sim, José está tendo sonhos, não são sonhos dele, é Deus dando sonho para ele. Sim. E ele revela e eles não conseguem enxergar. Então, estava uma situação caótica mesmo, né? Exatamente. E acontecia que os filhos de Bila e de Zilpa, eles não eram bem convertidos, né? Eles aprontavam algumas e José vinha e contava para o seu pai. Aí tinha mais esse agravante. E aí tem a túnica, né, colorida, tal, e os sonhos. Aí quando José vem e conta o sonho, ele está sendo mais um profeta do que um político. Porque se ele fosse político, ele podia guardar para si mesmo. Mas ele precisava contar o sonho, porque aquele sonho era profético. O sonho iria acontecer. E aí aquele do sol, a lua e as 11 estrelas que se inclinam diante dele, isso veio para acabar, né? Aí os irmãos ficaram com muitos ciúmes e até planejaram a sua morte, né? O ódio veio transformar aquela família, assim, parecia que estava um ambiente terrível, né? Porque os ciúmes, ele foi projetado para o ódio, já pensando em matar o próprio irmão, né? Por causa da túnica e do sonho. Agora imagine contar para o seu pai, para sua mãe, para os irmãos, que o pai, a mãe e os irmãos se inclinavam a ele, né? Então, Jacó, contudo, fez como Maria, mãe de Jesus. Ele guardava isso no seu coração.
porque ele estava vendo que o seu filho ali, ele estava sendo um profeta, é uma prefiguração de Jesus ali, né? Ele estava profetizando o que haveria de acontecer depois de 13 anos, né? Quando ele é jogado ali naquela cova, ou é vendido aos midianitas, ele tem 17 anos mais ou menos. E aos 30 é que ele entra diante de Faraó para revelar os seus sonhos. Então, né, essa questão do ciúme, né, dessa predileção dos pais, isso vem trazer muitos problemas dentro da família. E aí, para consertar, é só o fruto do Espírito entrando para mudar a situação. Lá o 37, o versículo 4, lá o finalzinho, diz que eles aborreceram e não podiam falar mais com José pacificamente. Então, pensar na situação que 11 irmãos que estavam reunidos, e José é amado pelos seus pais, mas odiado pelos irmãos, como é que era a reunião dessa família? A cada vez que eles não dava nem para fazer um culto familiar, né? Um culto no lar, né? Não tinha como. Não tinha. Era muito pesado. Talvez, né, se a gente for pensar numa linha, Jacó poderia ter tido um cuidado, né, nesse zelo, mas não havia, como já foi citado, né? O filho da velhice, o filho da esposa que realmente ele amava. Sim. E aí há um desígnio de Deus também dentro de um propósito que ele já citou, né? Aos 30 anos ele está chegando à frente de Faraó para revelar um sonho e ali realmente chegar no ápice do propósito de Deus na vida dele. Ele se torna governador do Egito, né? Sim. Então a gente tem que pensar nisso. Mas a gente começa a olhar então para essa lição, pensando, e você que está nos assistindo, sobre essa questão do ciúme, né? Ele tem um limitador. Já foi dito aqui, todos temos ciúmes, é natural ter ciúme. Mas eu prefiro tratar isso como um zelo, né? O zelo pela família, daquele ciúme de você cuidar, né? Agora, quando passa realmente, como já foi comentado aqui, de querer controlar, e ao ponto que o pastor cita aqui, você também, Maqueira, de não ter mais pacificidade, se eu posso usar esse termo assim, né, entre a família, aí está agravada a situação mesmo, né? Então, o que fazer agora, né? E às vezes alguém está nos assistindo, a gente tem sempre essa preocupação prática e está passando por um momento talvez parecido. Mas você já bem citou, Maqueira, é o fruto do Espírito. Como resolver? A nossa lição, ela traz um tema central que diz relacionamento em família, do trimestre. E aí é interessante que o subtema na lição diz assim, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Sim. Quer dizer, você só vai ter vitória, nós aqui, só teremos vitória e teremos uma família saudável, dentro de um plano perfeito, de um propósito perfeito de Deus, se nós nos debruçarmos e deixarmos que a palavra nos oriente. Então, essa é a ideia, pensando nesse primeiro ponto, uma falha no tratamento dos filhos, né? Aí a gente já caminha, pastor Sérgio, ok, Maqueira, tá tudo tranquilo, podemos seguir para o próximo ponto? Claro. Muito bem. A gente vai para o ponto 2, pensando o ciúme como causa de conflito. É um pouco redundante o contexto, mas aqui muda um pouquinho, né? A gente já falou sobre a túnica, né? Essa ideia dela ser de manga curta, uma cor só até o joelho, que era comum, porém aqueles que tinham uma túnica até o pulso, até os tornozelos colorida, era um símbolo de realeza, ela tinha suas particularidades, no sentido, tem até uma anotação aqui, que ela poderia aquecer as pessoas no inverno, né? Na noite fria, carregar pertences nas viagens, enrolar os bebês, servir até de seguro em um empréstimo. Olha só. Pelo valor, né? O valor que tinha uma túnica. Isso era no padrão comum. Agora, essa de José levava ele a um título de realeza, né? Então, pensando nesse ciúme como conflito, começa a pensar-se nessa tal da túnica colorida, né, que Jacó fez. E aí eu vou à irmã Keila agora, perguntar à irmã Keila, nesse ponto 2, o subponto 2, o ciúme como agente de conflito familiar, irmã Keila. Eu sei, vocês têm os filhos, têm os netos, a gente conhece, sabe do bom relacionamento, mas isso pode acontecer, né? Com certeza. Então, assim, nós temos 2 filhos. São totalmente diferentes um do outro, né? E a gente tenta educar da mesma forma. Só que cada um segue o seu caminho, né?
E assim, a gente sempre procurou dar as mesmas coisas, com os mesmos valores para os dois, já para não causar um ciúme, uma divisão, uma contenda, né? Então, um dos filhos soube aproveitar bem, né, os estudos, tudo que foi oferecido, o outro já não muito, mas assim, cada um segue o seu caminho e a gente procura, então, nós amamos vocês dois, os dois têm as mesmas coisas, né? E sempre oferecendo o máximo que podíamos para os dois, né? Então, acho que assim, procuramos não mantê-los sempre unidos. Graças a Deus, eles são bastante unidos, né? Não há conflito entre eles e nós louvamos a Deus por isso. Porque não só a nossa educação, mas serem educados na igreja, na escola bíblica dominical, no culto infantil, fazendo parte dos adolescentes, dos jovens. E nós louvamos a Deus porque eles são bem unidos mesmo. Eu acho lindo e quando a gente tá lá, às vezes, né? A gente vê depois do almoço, né? Passo por isso, né? Eu sou um cantor nato. E pegam o violão, os filhos, os netos, sim, e se unem lá num ambiente lá mais extrovertido e cantam, adoram a Jesus. Isso é muito bonito. Porém, Maquila, aqui a lição ainda traz assim, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. E aí vai dizer de um nascedouro, né? A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Então ele, às vezes, aqui já muda um pouco, né? Mas olha onde o ciúme pode levar, né? A inveja, sim, ao rancor e ao ódio, é uma consequência, né? E aí 1 Coríntios 3,3, né, vai dizer que o ciúme é uma obra da carne, né? Não só 1 Coríntios 3,6, como Gálatas, né? Nas obras da carne vai tratar que o ciúme faz parte, né? Sim. Me falha a memória, eu tenho uma anotação aqui, eu vou até buscar lá, Gálatas 5,19, né? E o 20, ali vai tratar das obras da carne, vai falar que uma das obras da carne é o ciúme. Aí, pastor Sérgio, pensando nisso e trazendo praticamente quase para uma prática já, ela se estende, né? Há uma extensão, é o subponto 3 desse ponto, né? Que o ciúme pode trazer problemas em todas as esferas da vida, né, pastor? Pode, né? Não tem como, né? Esse ciúme ele vai levar no conjugal, amizades sinceras que podem ser destronadas, relacionamento profissional, relacionamento até religioso, até dentro da igreja, né? Como nós falamos aqui, há o ciúme no sentido de zelo, né? De cuidado. Até Números capítulo 25, versículo de número 11, cita lá que Finéias zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Quando os filhos de Israel estavam passando lá entre os midianitas, eles tentaram se misturar entre eles, e aí Finéias, que era lá da origem sacerdotal, ele entrou no meio do povo e cuidou dessa questão do zelo de Deus, matou alguns ali, para que Deus não consumisse todo o povo que estava ali. E o texto diz que, de modo que o meu zelo não consumiu. Quer dizer, o zelo de Deus, ou os ciúmes de Deus, também não consumiu, né? Então, os ciúmes de Deus é o ciúme daquele que ama e exige atenção exclusiva, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Mas no ciúme no sentido de cuidar, no sentido de que a gente deve, ele quer uma atenção exclusiva dos seus filhos para ele, para não se voltar a outros deuses, né? Mas no caso dos irmãos de José, o ciúme e a inveja já estava levando eles à ira, né? E a ira era tão forte que eles estavam planejando a morte. Se não fosse a interferência de Rubens, eles teriam matado José. Então, o ciúmes, ele vai, a sua extensão, como foi dito aí, ele vai aumentando a proporção que ele vai sendo alimentado, ele vai aumentando, e a um ponto que a pessoa já não se domina mais nessa questão. E isso atinge a todos os âmbitos da vida, né? Quer seja na vida conjugal, quer seja em amizades, quer seja no trabalho, isso vai alimentando. E, infelizmente, há pessoas que parece que eles se alimentam só dessa questão, né, do ciúme, da inveja,
eles parece que querem fazer a sua vida em cima dessa questão. Quer dizer, o ciúme ou a inveja é o alimento dele continuamente. E aí nós, como cristãos, nós temos que rejeitar essas coisas, porque nós servimos a Deus e não podemos ser dominados pelos ciúmes, né? E é sério isso, né? O senhor foi muito categórico agora. Nós, como cristãos, né? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, né? O controle é do Espírito. E há essa questão do controlar e não controlar, né? A gente está vendo ultimamente, infelizmente, nas mídias aí, a avassaladora crescente desses atos de violência causado pelo ciúme, né? De um ex, de uma ex, e eu fico pensando em casa quando a gente assiste isso, sempre ponderando, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, nós temos uma família estruturada. E isso vem do alto, né? Não é meritório, é pura bondade de Deus. É claro que nós fazemos o papel nosso de cidadãos, de cristãos, orientando pela palavra. Mas eu fico observando, e sempre que a gente observa, pastor Sérgio Maqueira, esses atos, né, pela mídia, que ela gosta de mostrar isso mesmo, né, a gente vê que já começou com uma falta de uma estrutura e ela já vem andando sem estrutura há muito tempo. Quer dizer, não há base, não há alicerce, não há nada, né? Vem caminhando pisando, desculpa a palavra aqui, em estacas com ponta, né? E chega um ponto que vai haver realmente o estouro, né? Que aqui está dizendo que, embora todas as pessoas tenham ciúme, o finalzinho desse ponto 3, subponto 3, trata-se de uma emoção humana, e a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Sim. Maqueira, é bem por aí, né? Porque a pessoa vai alimentando, né, aquilo, e até nós, como cristãos, nós temos que viver no Espírito, né? E vai alimentando aquilo até que perde-se o controle. Como nós estamos em uma aula de escola bíblica, você citou algo, e eu gosto de ir pegando essas ideias para compor as anotações. O ciúme faz enxergar coisas onde não existe. Sim. E aí, se não bastasse, biblicamente falando, nós temos um que é inimigo, que é o Satanás. Ele não quer ver a sua felicidade, o sucesso seu, da sua família, o plano perfeito se cumprindo na sua casa. Então ele vai criar situações, e se ele perceber esse descontrole, ele vai agir, e aí, infelizmente, se não houver uma volta para a palavra, para a frutificação, para o fruto do Espírito, com certeza é fatal e é trágico essa situação. Então, caro professor, você que vai preparar a próxima aula, frise isso com seus alunos, pense com eles sobre esse ponto, pondere com eles e analise, que isso é muito importante. Lembrando você que estamos estudando a aula de número 3, ciúme, um mal que prejudica a família. Está aqui os comentaristas conosco hoje, pastor Sérgio e Maqueira, esse casal abençoado. E nós estamos agora declinando para o ponto 3 da nossa lição, mas antes, porém, pastor Sérgio Maqueira, algum comentário mais a crescer nesse ponto 2? Não, aqui tá. Podemos caminhar mais um pouco, então vamos lá. O ponto 3 vai falar dos males do ciúme, e aqui nós vamos destacar o primeiro ponto, que eu vou dirigir a Maqueira, o ciúme que pode causar tragédias familiares. Depois eu vou ao pastor Sérgio com o subponto 2, o ciúme entre os santos de Deus, e depois nós vamos fechar com esse terceiro ponto que eu me debrucei em cima dele, quando estava estudando a lição, pensando e agradecendo a Deus por pastor Elianai Cabral, que é o comentarista, ter colocado por último esse subponto 3, vencendo o ciúme. Mas vamos lá, pensando então, Maqueira, o ciúme pode causar tragédias familiares. No caso aqui nós já citamos de José, era a ideia citada pelo pastor Sérgio, né? Biblicamente falando, deles matarem o seu irmão, mas daí Rubem intervém, eles jogam numa cova e vendem aos ismaelitas, se não me falha a memória, né? Maqueira, não só naquele contexto, né, mas até nos dias de Jesus e no contexto atual, não são poucas essas notícias das tragédias, né? É quase impossível a gente assistir um noticiário hoje, né? Sempre as tragédias estão acontecendo dentro das famílias, o feminicídio crescendo, pai que mata filho, filho que mata pai, é tudo bíblico, mas isso, se a gente for olhar a fundo, é causado pelo ciúme, né? O ciúme exacerbado, ele vai tomando conta da mente, desce para o coração e a pessoa acaba, então,
cometendo, né, essas tragédias, né? E no tempo de Jesus também foi assim. E conseguia reunir grandes multidões pelos seus milagres, pela sua palavra. Quando ele contava as suas parábolas, as multidões sentavam para ouvir e já não queriam mais ir ao templo. Os sacerdotes ficavam lá, né, olhando para as paredes, porque o povo queria mesmo ouvir Jesus. Isso causou ciúme nos sacerdotes. E é tanto que eles foram até o fim, tal qual José, né, que foi entregue pelos seus irmãos para morrer. Eles esperavam que ele morresse ali naquela cova, né, por intervenção de Rúben e de Judá. Né, ele foi ainda vendido, eles esperavam nunca mais ver José. E assim também, os principais sacerdotes judeus, eles fizeram questão de crucificar Jesus, de levar Jesus até a morte, e tudo por causa do ciúme. Né? Então é um problema muito sério. Exatamente. E aí, pastor, eu gostaria de deixar aqui um testemunho, né, um alerta até. O pastor Sérgio e eu, a gente trabalha com casais há alguns anos em aconselhamento. E essa tarde, quando eu estava estudando, me veio à mente esse casal, um pastor em determinada cidade, uma bênção de Deus. Ele era, na verdade, o segundo pastor do presidente ali, e a igreja o amava, e ele era muito avivado, né? Uma pessoa que sabia estar no meio do povo, enfim. E, de repente, a sua esposa cismou que ele estava olhando para alguém. E aí eu vi ela decaindo, assim, ficando meio desanimada. E um dia ela nos procurou e contou esse fato. E aí nós conversamos e nós vimos que a situação estava ficando grave. E nós o chamamos em nossa casa. E ali na conversa ele disse para nós que aquela semana ele ia se separar porque ele não aguentava mais. Meu Deus. E ele era assim, como se fosse uma árvore grande dentro de uma floresta, né? Que se ele caísse, ele ia levar, muita gente ia desanimar da fé. Mas graças a Deus, naquela noite, Deus interveio naquela situação, e ela pôde ver que não passava de coisas que ela alimentava na sua mente. E o Senhor, então, levantou aquele casal para a glória de Deus. Hoje eles estão dirigindo igreja, são pastores, continuam o ministério. A gente acompanha eles, estamos sempre conversando. E assim, né, se você que está me ouvindo, de repente você está pensando que o seu esposo está numa situação e está te causando ciúme, senta e conversa. E, de repente, se você acha que tem alguém dentro da igreja que pode te ajudar, um pastor, um casal, senta com esse casal. Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer a sua mente, que o Espírito Santo vai entrar na sua mente e vai te mostrar que isso não é verdade, é coisa do inimigo lançando sobre a sua vida. Mas eu declaro a vitória sobre o seu lar, sobre o seu casamento, nesta hora. Que o Senhor possa entrar na sua mente e te mostrar que o Senhor está na tua casa, que o Senhor é o Senhor do teu casamento. Então fica, pastor, esse exemplo que nós passamos ali e que Deus deu vitória. Eu sei que o inimigo tem lutado muito com as famílias. E o ciúme, ele gera muitos conflitos e muitas separações, muita destruição de lares. É muito interessante quando você até dá um pouco de emoção, mas é muito interessante quando você cita, então a gente vê dentro desse testemunho que você traz, irmã Keila, que é possível, né? Sim. Ainda que pareça que não há mais solução, né? Busque auxílio, né? Oriente, você que está nos assistindo vai dar essa aula, oriente aqueles dos seus alunos na sala de aula a buscar auxílio se tem um problema. Tem pastores para orientar, né? Como o caso de vocês foram instrumentos de Deus para eles, né? E tem a palavra de Deus, sobretudo, para nos nortear. Então, quando a gente pensa nesses mares do ciúme, né, ele vem de forma avassaladora mesmo. Pastor Sérgio,
e no nosso meio, entre os santos de Deus, que nós declaramos santos e somos santos, né? Sim, a Bíblia diz, nós estamos em um processo de santificação, né? Até a santificação absoluta, que será quando formos transformados nesse corpo imortal em um corpo imortal, né? A gente crê dessa forma pela palavra. Porém, nós estamos aqui e os santos também têm ciúme, há problemas em nosso meio, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira, isso é uma verdade, né, pastor? O antídoto contra o ciúme é produzir o fruto do Espírito, né? Quando Paulo, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a seguir ele vai falar do fruto do Espírito, ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí no versículo de número 24 ele diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, se nós vivermos e tivermos sempre produzindo o fruto do Espírito em nossa vida, certamente o ciúmes não vai ter lugar entre os santos, né? Mas, para isso, é necessário produzir o fruto do Espírito. E a gente precisa lembrar sempre que o fruto do Espírito não é algo como o dom. O dom a gente recebe. O fruto do Espírito é algo que a gente produz em parceria com o Espírito Santo. Então, eu preciso ter vontade de produzir, e aí o Espírito Santo vai me ajudar a produzir esse fruto para que eu possa vencer esse mal que pode acarretar sérios prejuízos na vida familiar, como foi falado aqui, no trabalho, na igreja, no relacionamento entre as pessoas. Então, eu preciso do fruto do Espírito para estar livre disso. Pastor Sérgio, esse fruto aí é um único fruto que não pode ser consumido em partes, né? Tem que ser na totalidade, né? Tem que consumir. O pastor Samuel Sertão, comentando aqui uma de nossas lições, ele fez essa citação e eu lembrei agora, né? Então, esse fruto tem que ser consumido todinho, né? Todinho. Não pode ser por partes, Não né? pode ser por partes. É muito interessante porque esse relacional nosso entre irmãos, né? Nosso convívio em relação à igreja, né? Irmandade, vamos usar esse termo, né? Pode acontecer, né? Estamos sujeitos a isso, né? Pode acontecer, vai acontecer, porém, o pastor Sérgio já deixou muito claro aí, o antídoto é produzir o fruto do Espírito em abundância, né? Sem medida, bem à vontade. E eu estava a pensar, antes da gente entrar nesse terceiro subponto, pensar um pouquinho nele, vencendo o ciúme, nós três pensarmos nesse ponto aqui, que veio à memória, claro, esse está dentro do contexto, mas é tão interessante a situação da trama, que já foi citada aqui, que no 44, quando há a situação que José coloca o copo lá, uma das taças, se assim preferir, né, como que eu posso usar o termo, na bagagem de Benjamim, né? E aí o Judá, ele vai dizer assim no versículo, deixa eu ver se eu estou correto aqui, é o 18, né? Judá se aproximou, 44, 18. Meu senhor, permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor e não acenda a sua ira contra esse servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Aqui, se a gente olhar no contexto, a gente vai ver uma consciência pesada, né? Aí ele vai dizer, meu senhor perguntou ao seu servo, vocês têm mais algum irmão? Olha a pergunta de... Tá. Ele respondeu, e respondemos ao meu senhor, temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e o seu pai o ama, né? Então, na consciência deles mesmo do remorso, vocês já citaram aqui, veio esse texto à memória, estava morto, não existia mais José, só que eles estavam diante, né? Então, para eles houve essa oportunidade, né, de reconciliação, e uma reconciliação dentro de um plano de vida maravilhoso, né? Porque foi socorrido toda a família, né? Mas às vezes a gente tem que pensar, e é bom, professor, você ponderar isso, e você que está nos assistindo, porque às vezes
não haverá segunda chance. A gente tem que pensar nessa realidade, né? Então, faça agora o que você tem que fazer. Você que está nos assistindo, já foi ministrado aqui pela palavra, pelo ensino, pelo testemunho que a irmã Keila comentou. Faça agora, não deixe para amanhã. A oportunidade, ela bate na porta agora, e se você tem que corrigir alguma coisa, comece já. Pensando agora no subponto 3 do ponto 3, quando o pastor Elianai Cabral, que é o escritor, ele traz vencendo o ciúme, né? Então, todo esse pano, né, que a gente trabalhou aqui, esse bojo do problema que o ciúme causa na família, há um antídoto, né? E ele coloca aqui, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. Sim. Jesus, ele é enfático quando ele fala que a boca fala e que o coração está cheio. E Paulo vai dizer ali, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ocupe a mente de vocês nisso. Pensem nisso. Sim. Então, é claro, aqui a gente pode pensar que a minha ação, as nossas ações são pautadas por aquilo que nós pensamos. Que nós pensamos. É aquela questão de se alimentar da palavra de Deus, como o pastor Sérgio colocou, para você produzir o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Produzir esse fruto, pastor, e logo você vai também alcançar uma maturidade cristã. Ainda voltando ali no ciúme entre os santos, quando a gente alcança essa maturidade cristã, você sabe que o reino de Deus, ele é dinâmico, né? Tem uma hora que você vai estar pastor, outra hora você vai estar missionário, né? Eu comecei o meu ministério com criança, adolescente e jovens, ensinando a cantar, fazer peças na igreja. De repente, Deus resolveu mudar meu ministério para a palavra. Então, o reino de Deus é dinâmico, né? E você tem que saber qual é o seu lugar dentro do reino de Deus. Não precisa ter ciúme. Tudo que Deus tem para você, Ele vai te dar. Ele vai chegar e vai colocar na sua mão, né? Então, a gente vê essa questão, sim, do ciúme entre nós, né? E aí Paulo vai falar, olha, suportando-vos uns aos outros, né? Porque aquele que é menino, que ainda não conseguiu produzir o fruto do Espírito, não tem maturidade cristã suficiente para entender que o seu momento vai chegar para determinada coisa dentro do reino de Deus. Tudo na hora certa. Exatamente. O propósito de Deus encaixa-se, né? Provérbios 4:23, nesse primeiro lugar aqui, está dizendo que o pensamento, o que pensamos é o que está em nosso coração e determina nossas ações, e aí é o que Jesus disse, que a boca fala, aquilo o coração está cheio. Então, o primeiro lugar é alimentar-se. Sim. Segundo lugar, pastor Sérgio, é importante, ele vai trazer aqui a questão de qualidade de vida, no sentido de saber se essa emoção do ciúme está impactando a minha própria vida, né? Eu tenho que fazer essa reflexão. E é importante, né, pastor Sérgio? O ser humano olhar para dentro de si, né? Sempre nós devemos tirar esse momento para a gente poder olhar para nós mesmos, né? E eu diria que esse momento, para nós olharmos para nós mesmos, deveria ser o nosso momento que nós estamos em oração, né? Naquele momento que nós estamos em oração, quando nós estamos pedindo a Deus perdão por nossas faltas, pecados, falha, este é o momento de nós, com a ajuda do Espírito Santo, olhar para nós, porque não adianta só eu pedir perdão por isso, por aquilo, mas se eu não sei se eu fiz alguma coisa errada ou não, se eu estou incorrendo em algum pecado ou não. Então, com a parceria com o Espírito Santo, eu devo fazer uma autoanálise de mim mesmo, naquele momento, tentar olhar a minha vida, o que foi meu dia hoje, o que eu fiz de errado, será que eu falei alguma coisa de mal para alguém, ou fiz alguma coisa de mal para alguém, analisar e ver se eu estou em paz com Deus e em paz com os irmãos também, né? Isso é importante e a gente precisa saber, porque senão se torna algo ritual, né? Sim. Habitual, assim, litúrgico, né? A palavra correta, né? Sim. Senhor, me perdoa, te agradeço e amém. Não, mas perdoa por quê? O que eu fiz? Então ele coloca aqui, em primeiro lugar, alimentar-se, em segundo lugar, fazer uma autorreflexão, e aí ele conclui dizendo, e finalmente considere com muita atenção o que o apóstolo
ensinou a respeito do amor, que é o primeiro gramo do fruto do Espírito, né? O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Porque também, pastor Valcir, quando eu faço essa autoanálise e eu estou vivendo o fruto do Espírito, então lá o domínio próprio não vai deixar com que eu normalmente peque contra outra pessoa. Quer dizer, pecar no sentido de falar, né, no sentido de ofender, mas no pensamento isso eu posso fazer. Então, por isso que eu devo, embora que eu não manifestei isso em palavras para ninguém, mas lá no pensamento eu acabei pecando, porque eu pensei mal, julguei mal. Então, essas questões eu devo trazer diante do Senhor e pedir perdão nessa questão, né? E se essa ofensa, se eu achar que deve ainda ir até o irmão e pedir perdão para ele também daquilo que eu pensei, né? Isso é importante, mas isso é um relacional com Deus. A pessoa tem que ter intimidade com Deus para fazer isso, né? Tem que estar aprofundado para entender, porque aquela velha adágio de brincadeira de colégio, né? Não falei, mas pensou, né? A gente fazia muito isso, né? Não falei, mas pensou. Então, assim, mas aí há um Deus, quando eu entendo isso, um Deus que sonda aqui dentro, né? Sim. E aí, através do seu Espírito Santo, ele vem nos ajudar. Então, é muito importante a solução. Vencer o ciúme é possível, mas o antídoto está aí. Em primeiro lugar, alimentar-se de coisas boas, que é a palavra. Em segundo lugar, fazer uma autoanálise. Em terceiro, é lembrar que o amor é a base de tudo, e Paulo deixa muito claro que a palavra é quem nos ajuda e nos corrige. Sim. Maqueira, pastor Sérgio, ok? Então, a palavra de Deus é o antídoto, né? Porque a pessoa não vai orar enquanto ele não tiver encontro com Deus através da palavra. É a palavra que vai te convencer através do Espírito Santo, né? Para te levar aos pés do Senhor e se humilhar, pedir perdão e começar a produzir o fruto e tentar controlar a sua vida e falar: Espírito Santo, controla a minha vida, né? Mas é a palavra, pastor, que ela vai dar esse norte, né? Vai nortear o caminho daquele que precisa mesmo, que quer servir a Deus com todo o seu coração. Glória a Deus por isso. É importante pensar também que, eu estou pedindo a Deus para que Ele me mude. Deus não vai mudar. Quem muda sou eu, me debruçando em cima da palavra, permitindo que ela confronte as minhas ações, né? Mais ou menos isso, né? Que eu ouço direto no aconselhamento, né? As pessoas, eu estou pedindo a Deus para mudar, mas eu não consigo. Não, mas você está se permitindo mudar, né? Exatamente. Deus não vai chegar, abrir a cabeça e colocar um rolinho ali. Não é bem por aí, né? Mas é muito interessante. Nós louvamos a Deus, pastor Sérgio, irmã Keila, casal maravilhoso. Muito feliz por vocês terem podido estar aqui hoje comentando essa lição. Estudamos a lição de número 3, né? Ciúme, o mal que prejudica a família. E a gente pôde aqui extrair lições maravilhosas, pensando nesse tronco, né, que é o Jacó, né, Israel e seus filhos. E deixando para você, professor, quando você for concluir a lição, use a conclusão mesmo da própria lição, que vai dizer assim: é interessante pensar, o único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Está muito claro e foi muito bem comentado. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Olha que conclusão maravilhosa da nossa lição. Pastor Sérgio, gratidão a Deus pela sua vida, por estar conosco. Irmã Keila, nossa querida professora. Foi um prazer, pastor. Muito bom tê-los aqui. Eu quero deixar um convite para a próxima lição de número 4, onde a gente vai fazer tratativas sobre ídolos na família. Muito interessante essa lição também, então fica o convite para você que não é inscrito ainda, se inscreva em nosso canal, Escola Bíblica Dominical SJP, no YouTube e Facebook, é o mesmo endereço, no Instagram, EBD_SJP, EBD_SJP, você pode também acessar e assistir por lá.
Pela TV Mão Amiga, você assiste pelo canal 24 e 524 em HD da NET, terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas. Então, você é o nosso convidado a estar acompanhando, se inscrevendo, nos ajudando a divulgar essa programação. Eu quero convidar agora a irmã Keila para nos despedir em oração, abençoando todos quantos estão nos assistindo. Vamos lá. Deus, mais uma vez, Te damos Senhor, graças, nós Senhor. te louvamos. Nós te agradecemos, Pai, pela vida, pelo teu amor, Sim, meu Pai. pela tua bondade infinita para Sim, conosco. Deus, nós não somos merecedores. Te dou graças. Te pedimos, Senhor, que tu visites agora, Pai, Sim. cada coração, cada vida, cada professor que irá preparar a sua aula, que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa penetrar em cada coração que ouvi-la, Senhor, e possa produzir frutos, o fruto do Espírito. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.